Salem, janeiro de 1692. Um dia que era para ser como qualquer outro. Um dia comum, tranquilo, normal. Porém, foi marcado por seus terríveis acontecimentos. Marcado na história do mundo, marcado na história de Salem e marcado na história da igreja. Em 1626, um grupo de colonos ingleses denominados de puritanos, por conta de seus princípios e ideais, foram desprezados por sua terra. Migraram então para a região de Massachusetts para estabelecer suas crenças no local. Para eles, todo tipo de bem era a obra de Deus, enquanto todo mal era a obra do diabo. Ao chegarem no local, em homenagem a Jerusalém, eles decidiram rebatizar aquela região como (...) 1689. Graças à Guerra dos 9 Anos que acontecia no momento, muitas pessoas migraram para Salem para refugiar-se. E isso gerou um grande incômodo dos moradores de lá, vendo aquele bando de gente estranha, desconhecida, de outras regiões, com outras culturas, indo para a cidade deles. Muitas dessas pessoas que acabaram chegando lá não tinham moradia, então acabavam se tornando moradores de ruas, acabavam furtando outras pessoas, e a situação ficou ainda mais tensa quando um homem chamado Samuel Parris chegou em Salem e foi nomeado ministro puritano de lá. E muitas pessoas já não gostavam dele por ele ser um cara muito orgulhoso, muito mesquinho, avarento, e chegou no ponto onde muitos queriam até tirá-lo do poder por conta de suas atitudes e que ele não era digno de ser ministro religioso e político de Salem. E mesmo com esse cenário caótico, ninguém de Salem estava preparado para o que viria daqui a 3 anos. Elizabeth Parris, filha de Samuel Parris, e Abigail Williams, sobrinha do mesmo, começaram a demonstrar comportamentos muito estranhos. Ambas desapareciam repentinamente, falavam sobre ler a sorte, ver o futuro, e certo dia, em uma dessas sumidas repentinas delas, ambas voltaram com comportamentos ainda mais esquisitos. Elas gritavam, começavam a espernear no chão, faziam barulhos que não pareciam nem sequer ser delas, arremessavam coisas nas paredes, alegavam que marcas apareciam em seus corpos. E vendo toda aquela situação em que sua filha e sobrinha se encontravam, Samuel tomou a decisão mais sensata que ele poderia. Chamou um médico para averiguar a situação das duas. Médico esse que sequer sabia escrever. E após o uso de remédios e tratamentos naturais, que nada resolveram a situação das duas, o doutor chegou à única conclusão plausível. Aquilo era obra de bruxas. E não demorou muito para outra suposta vítima aparecer. Uma garota chamada Annie Putman relatou os mesmos sintomas das outras duas, o que fez com que o rumor sobre crianças enfeitiçadas por bruxas se espalhassem rapidamente pela cidade, o que obviamente gerou um grande rebuliço em toda a população. E todo esse pânico gerado fez com que os governantes tivessem de agir imediatamente para descobrir quem eram essas tais bruxas. Após uma conversa com as 3 meninas, elas deram 3 nomes de 3 mulheres que eram as grandes responsáveis por esses ataques, sendo elas Tituba, uma afro-caribenha que era escrava da família de Parris,
e que consequentemente tinha contato com a filha e a sobrinha do mesmo. Sarah Good, uma moradora de rua que era detestada pela população de Salem, e Sarah Osborne, uma senhora de idade com uma condição financeira bem frágil. Logo, as três foram levadas a interrogatório e passaram um bom tempo sendo pressionadas. Ambas as Sarahs insistiram em sua inocência, mesmo sendo extremamente pressionadas pelos governantes. Mas o mesmo não pôde ser dito de Tituba. Depois de longos e incessantes dias de interrogatório, ela admitiu ser uma bruxa. Tituba afirmou que o diabo foi ao seu encontro, ordenando que ela o servisse, e como se não fosse o bastante, ela ainda confirmou a presença de outras bruxas pela cidade e que o principal objetivo delas era derrubar os puritanos. Com isso, as coisas saíram completamente do controle. E a partir desse momento, qualquer coisa minimamente estranha já era apontado como bruxaria. Todos se acusavam por qualquer motivo, e o desespero tomou conta de Salem. As acusações cresciam cada vez mais, mas a situação ficou ainda mais preocupante. Martha Corey, por ter desacreditado do depoimento de Tituba, levantou muitas suspeitas e também foi acusada como sendo uma das bruxas. E isso gerou um grande espanto em grande parte da população, pois ela era uma mulher muito respeitada dentro da comunidade, era uma pessoa muito religiosa. Logo, ela ser acusada era muito preocupante, pois se até ela poderia ser uma bruxa, então qualquer um poderia ser. Martha declarou-se inocente e seu marido foi e a defendeu. E mesmo com o marido dela dizendo que ela era inocente, que ela não era bruxa, isso só fez com que as pessoas desconfiassem que ele também era um bruxo. Tempos mais tarde, ambos foram mortos. Martha foi enforcada e seu marido Giles Corey foi esmagado por pedras. Um tribunal para julgar os casos de bruxaria foi criado em Salem, tendo como seu primeiro julgamento o caso de uma mulher chamada Bridget Bishop, uma pessoa que muitos da comunidade não gostavam por conta de seu comportamento agressivo e por conta dela ser uma pessoa muito fofoqueira. Pelo fato dela usar muitas roupas pretas com camadas, como bolsos e botões, ela também não frequentava a igreja, o que fez com que as suspeitas aumentassem ainda mais. Mesmo ela declarando inocência, os sinais para a igreja eram nítidos. Então, no dia 10 de julho do mesmo ano, Bridget Bishop foi a primeira pessoa executada do julgamento de Salem, sendo enforcada onde hoje é conhecido como Gallows Hills, onde mais tarde diversas outras execuções ocorreriam. Lá, os corpos das vítimas todos foram enterrados em covas onde sequer tinham seus nomes. Foram inúmeras vítimas. Uma das que mais chama a atenção neste caso é a Dorothy Good, filha de Sarah Good, que tinha apenas 4 anos de idade. No julgamento, sua timidez e nervosismo foram vistos como claros sinais de que ela era uma bruxa. Dorothy foi presa por 8 meses junto com mais de 200 pessoas que também foram condenadas. A situação estava em um ponto onde as pessoas usavam sonhos e visões como prova para acusar os outros de bruxaria, e a igreja aceitava.
Todos os presos e condenados do caso Salem foram libertados e perdoados, mas todos saíram com marcas, pois foram torturados para que confessassem que são bruxos ou bruxas, tiveram familiares mortos, animais mortos, e houveram aqueles que não suportaram as torturas e acabaram morrendo na prisão. E o mais irônico é que foram justamente essas pessoas que foram perdoadas. Muitas pessoas envolvidas no caso, como governantes, admitiram os seus erros e pediram desculpas publicamente. Em respeito a todas as vítimas do caso de Salem, aos condenados, aos mortos, o estado de Massachusetts ordenou um dia de jejum e reflexão como forma de perdão pelos erros cometidos em Salem. Em 1702, os julgamentos ocorridos em Salem foram oficialmente declarados ilegais, e em 1711, o governo de Massachusetts emite uma lei que restaura os direitos e o bom nome dos condenados e acusados e concede uma indenização de 600 libras aos herdeiros das famílias, novamente como forma de se desculparem pelo ocorrido. Há 250 anos. Esse foi o tempo necessário para que, enfim, o governo de Massachusetts se desculpasse formalmente pelo ocorrido. Apenas 250 anos depois. Sejam essas desculpas sinceras ou não, hoje as bruxas de Salem são vistas com muito carinho pela cultura pop, são representadas de forma muito carinhosa em filmes, em séries, em livros. E isso foi graças a nós. Uma vez odiadas, caçadas, torturadas e mortas, hoje são vistas com muito amor e muito carinho. As histórias delas, de tudo que elas passaram, jamais serão esquecidas. A luta delas e o legado delas permanecerá para sempre e nós as honraremos. Feliz Halloween e obrigado. Each year, as October breezes bluster, there comes a most particular and most peculiar night. An anxious sort of night, when the dark grows a little more so. A jittery sort of night, when nothing is quite as it was. A night called